Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre os padres da igreja, tá? Nós já fizemos aí 2 vídeos, tá? Eu já fiz um vídeo aí sobre os doutores da igreja, são aqueles santos que o Papa dá o título de doutores da igreja. Que, dos mais de 20 mil santos já canonizados, 37 a igreja deu o nome de doutor. É aquele que estudou profundamente a teologia, a doutrina e defendeu a igreja das heresias, ok? E agora nós estamos fazendo um estudo chamado patrística. O que é isso? É o estudo dos primeiros séculos da igreja, dos primeiros padres da igreja, tá? Então, os primórdios da igreja. Então, para a gente poder conhecer o que esses homens defendiam, né? As heresias na época, né? No comecinho da igreja mesmo. Então, eu já fiz aí 2 vídeos e hoje nós vamos fazer o terceiro, ok? Eu sempre uso, gente, um livro para poder abordar, porque eu não trago nada da minha cabeça, tá? Tudo documentado. Graças a Deus a nossa igreja tem uma história maravilhosa de 2000 anos. Tudo documentado, impressionante. Nada inventado, a gente não inventou nada, está tudo aí na história, ok? Então eu sempre vou usar este livro aqui, ó, A Sagrada Tradição, ok? A Sagrada Tradição da Igreja, ok? É que está registrado quem são esses homens e mulheres que defenderam a fé católica das heresias, ok? E pregaram muito mesmo, tá? Ensinando a doutrina católica no começo da igreja. Não estou falando de 100 anos, 200 anos, 300 anos, não. Estou falando de praticamente aí quase 2000 anos, 1000 anos praticamente, mais de 1000 anos. Entendeu? Então, na aula passada, eu parei o último que eu falei, o último padre da igreja que eu citei foi Santo Efrem. Foi o último padre, foi um monge, tá? Que foi o último que eu falei dele. Então hoje nós vamos dar sequência, então. Eu só quero falar uma coisinha. Quando as pessoas começam a estudar essas coisas aqui, elas se convertem, tá? Vou dar aqui um dado para você. Aquele pastor, ex-pastor, tá? Isso aí, gente, eu não estou inventando, não. Eu só falo a verdade aqui. Tem os livros dele aí, ele mesmo conta isso. O Scott Hahn, que escreveu aquele livro, O Banquete do Cordeiro, inclusive eu vou mostrar esse livro aqui, porque eu esqueço. Mas na próxima aula eu vou ver se eu trago aqui o livro do Scott Hahn,
O Banquete do Cordeiro. E ele escreveu vários livros contando a vida dele, a conversão dele para o catolicismo. Ele era um ex-pastor e ele começou a estudar a história da igreja, a história do cristianismo, e ele começou a estudar a patrística, sobre esses padres antigos. E ele acabou largando o protestantismo e vindo para a Igreja Católica, e não só isso. Isso aí ele disse nas pregações dele, inclusive ele já veio ao Brasil, tem aí na internet, se você quiser acompanhar. Ele já veio ao Brasil e ele conta isso. Que ele, lá nos Estados Unidos, vários amigos dele, que eram pastores, deixaram o protestantismo porque quiseram, não foram obrigados. Por quê? Porque começaram a estudar e viram que a igreja que Jesus fundou era a igreja católica. Por quê? Por causa desses padres do começo da igreja. Entendeu? E nessa época nem se sonhava em protestantismo. Você não ouve falar em protestantismo nessa época. Então, só existia a Igreja Católica nessa época. Então, ele estudando sobre esses padres antigos, tá? Ele se converteu e muitos amigos dele, pastores, também se converteram nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é o maior país protestante que existe. Mas está acontecendo muito isso, não é só nos Estados Unidos, não. Tem muitos lugares em que estão se convertendo à Igreja Católica. Eu não estou falando isso, não estou inventando isso, não. Acontece também de pessoas deixarem a Igreja Católica e ir para a Igreja Protestante, e para as outras igrejas, para as outras religiões, acontece. Mas não se é mencionado o outro lado. Você ouve muito falar, de pessoas que deixam a Igreja Católica, fulano deixou a Igreja Católica e foi para outras igrejas. Se fala muito, mas não se fala do contrário. E isso está acontecendo muito também. Conversões de pessoas também do protestantismo, de outras religiões, também para o catolicismo. Agora, aí que está a diferença. Por que estão vindo para a Igreja Católica? Por quê? Porque estão estudando a história da igreja, a história do cristianismo. Os padres da igreja. É isso que nós estamos estudando aqui. Entendeu? Então, quer dizer, ninguém está sendo obrigado, ninguém está sendo forçado, não. As pessoas estão estudando mais, estão vendo o que nós estamos já cansados de falar aqui. Sempre com respeito, com amor. Não estamos aqui para brigar com ninguém. Estamos querendo colocar o que às vezes muita gente não entende. Muita gente nem conhece essas coisas. Tá? Então é simplesmente isso que nós queremos colocar. Tá? Agora, quem quiser, nós temos liberdade religiosa. Se você quiser continuar na sua religião, amém, aleluia, não vamos ser inimigos por causa disso. Tá? Agora, nós temos que colocar aqui a verdade. Nessa época, nos primeiros séculos da igreja, só existia a Igreja Católica, não existia outra religião. Isso aí é fato. Isso está na história. Entendeu? Agora, a opção é de cada um vive a sua fé. Entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. São Cirilo de Jerusalém morreu no ano 386. Tá? Doutor da igreja, bispo de Jerusalém, guardião da fé professada pela igreja no concílio de Nicéia, no ano 325. Primeiro concílio da igreja, tá? Que foi para combater aquela heresia de o arianismo, que começou a dizer que Jesus não é Deus. Então a igreja teve que se reunir em concílio para combater essa heresia. Entendeu? Autor das catequeses mistagógicas, esteve no segundo concílio ecumênico em Constantinopla no ano 381. Então esse bispo de Jerusalém, São Cirilo de Jerusalém, que morreu no ano 386, ele participou dos dois primeiros concílios da igreja, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, foi no ano 381.
Lembrando que os concílios são aquelas reuniões que o Papa faz com todos os bispos para poder combater alguma heresia. Foram 21 concílios em 2000 anos, ok? Outro, São Damaso, que nasceu no ano 304 e morreu no ano 384. Foi Papa da Igreja, olha só. Instruído de origem espanhola, ou seja, nasceu na Espanha, sucedeu o Papa Libério, que o ordenou diácono. Obteve do imperador Graciano o reconhecimento jurisdicional do bispo de Roma. Olha aí, tá vendo? Mandou que São Jerônimo revesse a versão latina da Bíblia, a Vulgata. Descobriu e ornamentou os túmulos dos mártires nas catacumbas para a visita dos peregrinos. Olha só que interessante. Duas coisas que esse Papa fez que é muito importante, está aí na história da igreja. Tá? Primeira coisa que ele fez, vou repetir. Mandou que São Jerônimo revesse a versão latina da Bíblia, a chamada Vulgata, que é o que a Igreja Católica usa até hoje. É a versão de São Jerônimo. Entendeu? Foi o Papa Damaso que pediu São Jerônimo para fazer isso. Tá vendo? A Bíblia que nós usamos hoje. Entendeu? Porque São Jerônimo, gente, era muito culto. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E São Jerônimo era secretário do Papa Damaso. Entendeu? Então o Papa pediu para São Jerônimo fazer essa revisão da Bíblia. Entendeu? Então foi aí que a igreja começou a fazer o quê? Discernir quais livros iriam entrar ou não na Bíblia. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Quem montou a Bíblia, os livros da Bíblia foi a Igreja Católica. Porque nessa época não existia outra religião, a não ser o judaísmo. O judaísmo, né, se reuniu lá para montar a Bíblia deles. Eu estou dizendo em termos de cristianismo. Não existia outra igreja. Então, aqui o Papa pediu São Jerônimo para fazer a revisão, e aí a igreja foi montando a Bíblia e colocou a Bíblia com 73 livros, que eu já fiz vídeos aí explicando, que durou até essa época, até 1517, com a Reforma Protestante. Que aí os discípulos de Lutero tiraram 7 livros, mas sempre a Bíblia teve 73 livros. Ok? Então eu já falei sobre isso daí. Outra coisa que o Papa mandou São Jerônimo fazer: ornamentar os túmulos dos mártires nas catacumbas de Roma para a visita dos peregrinos. Olha aí, eu fiz aí um vídeo no dia de finados explicando sobre isso. Aí, tá vendo? Então, quer dizer, a igreja sempre fez isso. Sempre ornamentar é o quê? É cuidar. A igreja sempre cuidou dos túmulos, dos mártires, dos santos. E pedia a sua intercessão e rezava pelos mortos. Desde a época lá das catacumbas de Roma. Antes né, de Constantino. Muito antes de Constantino. E a igreja sempre teve isso. Faz parte da tradição da igreja, gente. É uma coisa que não é de agora. Tá? Tá vendo? Então o Papa fez essas duas coisas aí. Entendeu? Outro Papa da igreja, padre da igreja, São Basílio Magno, chamado o Grande. Nasceu no ano 329 e morreu no ano 379. Foi bispo e é doutor da igreja. Nasceu na Capadócia, mesmo lugar onde nasceu São Jorge. São Jorge também nasceu na Capadócia, sabia? Seus irmãos Gregório de Nissa e Pedro são santos, também são santos, considerados santos. Foi íntimo amigo de São Gregório Nazianzeno, que é outro padre da igreja que nós vamos falar sobre ele. Fez-se monge, então ele era um monge. O monge é aquele que ia para o deserto. Tá? Os monges eles ficavam ali no deserto, ali em oração, penitência, jejum,
Tá? Eu falei já um pouco sobre isso na aula passada. No ano 370, tornou-se bispo de Cesareia, na Palestina, naquele mesmo lugar lá onde Jesus fundou a igreja praticamente, sob Pedro e os apóstolos, lá em Mateus 16. Entendeu? E metropolita da província da Capadócia. Combateu o arianismo e o apolinarismo. O arianismo eu já expliquei aqui. Era um bispo que começou a dizer que Jesus não é Deus. Entendeu? E esse apolinário negava que Jesus tinha uma alma humana. Olha só, esse apolinário começou a dizer que Jesus não tinha uma alma humana. Jesus era Deus. O outro negava que Jesus era Deus. Esse negava que Jesus era homem. Gente, se Jesus não é homem, ele não pode redimir. Ele não pode ser o Salvador. Porque quem pecou foi o homem. Jesus teve que vir lá na carne, como diz São Paulo, como diz São João, e o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós para nos redimir. Se Jesus não é homem, ele não pode ser o mediador entre Deus e o homem, como diz São Paulo. Então, olha as heresias da época da igreja, entendeu? Um começou a dizer que Jesus não é Deus e o outro começou a dizer que Jesus não tinha uma alma humana. Lógico que tinha. Jesus era homem e era Deus. Destacou-se no estudo a Santíssima Trindade. 3 pessoas e uma essência. Olha aí. O pessoal começou a questionar a Santíssima Trindade. Tá? Aí ele começou a defender. Tá vendo como que esses padres defendiam a doutrina católica? Então, eles começaram a questionar a Santíssima Trindade e os bispos, os padres, os papas começaram a combater essas heresias, Então, o que é a Santíssima Trindade? 3 pessoas, mas uma essência, ou seja, um só Deus. Porque não pode ter 2 deuses. 2 deuses, não. Porque senão um seria maior do que o outro. E aquilo que é maior do que o outro não é Deus. Então, é uma essência em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre Jesus não ter uma alma humana, os 2 textos bíblicos, João 1,14, que eu já citei, e Hebreus 10, versículo 5, que um discípulo lá de São Paulo diz que Jesus viveu como homem, menos o pecado. Se Jesus viveu como homem, ele tinha uma alma humana. Entendeu? Ele tinha a parte divina dele, que era a parte dos milagres, mas Jesus chorou. Lembra que Jesus chorou, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu dor, isso aí é tudo do ser humano. Entendeu? Então Jesus tinha sim a sua parte humana. Então, esse bispo chamado São Basílio Magno combateu essas heresias que eu já expliquei. Ok? São Gregório Nazianzeno, outro padre da igreja que era amigo de São Basílio Magno, que eu já falei dele anteriormente. Nasceu no ano 329 e morreu no ano 390, doutor da igreja também. Tá vendo, gente? O Papa, ele é muito estudioso. O Papa, ele não dá o título de doutor para qualquer um. É só os feras. É só aqueles que estudaram a teologia, aqueles que combateram, né, as heresias. Então não é qualquer um, não. Tá? Então quando o Papa chega a dizer que alguém é doutor da igreja, é porque o cara domina mesmo. O cara sabe tudo, vamos dizer assim. Nasceu em Naziano, na Capadócia, mesma terra de São Jorge. Era filho do bispo local que o ordenou sacerdote, padre. Foi um dos maiores oradores cristãos. Então tinha uma oração muito forte, né, e uma pregação também muito forte. Foi grande amigo de São Basílio, que eu já falei anteriormente, que o sagrou bispo. Olha aí. Lutou contra o arianismo, que eu também já expliquei. Sua doutrina sobre a Santíssima Trindade o fez ser chamado de o teólogo, que o Concílio de Calcedônia confirmou no ano 481. Tá? Então, todos esses primeiros concílios da igreja foram para combater essas heresias aí que começaram a negar a Santíssima Trindade. Gente, se a gente tiver uma visão errada da Santíssima Trindade, de Deus, toda a teologia vai estar comprometida. Um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, quem é Deus? Essa é a pergunta que todos nós temos que responder. Quem é Deus para você? Se você não acredita na Santíssima Trindade, a sua fé está toda errada. Entendeu?
porque é o maior mistério da nossa fé. É um mistério? É um mistério, a igreja reconhece isso. Mas é uma verdade de fé que foi revelado. Jesus revelou a Santíssima Trindade. Ele falou do Pai, falou dele e falou do Espírito Santo. E mandou batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você que é cristão, você não pode negar isso. Entendeu? Mas é a soberba humana que quer se achar melhor do que a igreja. Entendeu? Paciência. São Gregório de Nissa, outro padre da igreja, morreu no ano 394. Foi bispo de Nissa e depois de Sebaste, irmão de São Basílio e amigo de São Gregório Nazianzeno. Os três santos brilharam na Capadócia. Então todos os três eram da mesma terra de São Jorge. Ok? Foi poeta e místico. Místico, gente, é aquele que tem visões. Tá? Muitos santos tiveram visões. Ok? Do céu, do inferno, do purgatório e de várias outras coisas. Né? Teve grande influência no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381, que definiu o dogma da Santíssima Trindade. Olha aí, tá vendo? Combateu o apolinarismo, que eu já expliquei, e o macedonismo. Macedônio negava a divindade do Espírito Santo. Olha só, tá vendo? Uns negavam que Jesus era Deus, outros começaram a negar que o Espírito Santo é Deus. Então negava a Santíssima Trindade. Entenderam? Mas o Espírito Santo é Deus, porque Jesus disse que ele é Deus. Eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador, o Defensor, o Paráclito, que eu mandarei em meu nome e em nome do Pai. Então eles não se separam. Se não se separam, é Deus. Entendeu? Então, gente, não sei de onde que essas pessoas tiram da cabeça essas coisas, mas infelizmente isso acontece. E tem alguns textos aí para a gente poder meditar depois. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio estava o quê? Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, veja. No princípio estava Deus. Olha só. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então, Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, já fala da divindade do Espírito Santo. E lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, fala de Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha aí. Então, a Bíblia fala de Deus, do Pai, fala do Filho como Deus e fala do Espírito Santo como Deus. Entendeu? Então, a Sagrada Escritura diz que é a Santíssima Trindade. Gênesis 1, 26, aquele texto muito bom que diz que quando Deus vai criar o homem e a mulher, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O nós é mais de um, não é verdade? Então é a Santíssima Trindade quem se reuniu para poder criar o homem e a mulher, a nossa imagem, a imagem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Jesus é nosso irmão. Entenderam? Olha a nossa importância. Nós somos vamos dizer assim, imagem e semelhança de Deus, gente, coisa que ninguém mais é. Somente o ser humano, homem e mulher. Os animais não são, as plantas não são, nada. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não sei de onde que esse povo tira que o Espírito Santo não é Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3 e Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Esses dois textos aqui falam a mesma coisa. Chamam Deus de Santo, Santo, Santo. 3 vezes. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 e Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Ou seja, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento falando a mesma coisa. Que Deus é 3 vezes santo. Se Deus é 3 vezes santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, como é que uma pessoa em sã consciência pode negar a Santíssima Trindade? Aí você vai dizer, mas isso aí aconteceu só lá no começo da igreja. Não, não. Infelizmente, tem religiões cristãs que não acreditam na Santíssima Trindade. Por exemplo, Testemunho de Jeová. Gente, eu não estou falando isso aqui para arrumar briga com ninguém, não é isso. Eu só estou colocando isso por quê? Porque tem muito católico que aceita, por exemplo, que o Testemunho de Jeová vá na sua casa. Você sabia que eles não acreditam na Santíssima Trindade? Aqui estão provando, desde os primeiros séculos, que a igreja combateu pessoas que também não acreditavam na Santíssima Trindade. Aí eu te pergunto, você fica com a igreja católica ou você fica com esses cristãos aqui do primeiro século e hoje com os Testemunhos de Jeová que não acreditam na Santíssima Trindade? Então, gente, não podemos, infelizmente, não podemos compactuar com isso. Como é que eu vou deixar eles entrarem na minha casa se eles não acreditam no mesmo que eu? Entenderam? Então o que nós temos que fazer? Com toda a amizade do mundo. Vocês ficam lá na de vocês e eu fico na minha, porque para mim, né, eu acredito na Santíssima Trindade. Você entende? Sem briga, sem confusão, sem nada. Agora, cada um na sua, eles lá na deles. Então é só por isso, eu estou falando isso só por isso, porque infelizmente muitos católicos são influenciados por eles. Não tem nada a ver, entendeu? Tá falando de Deus, mas as doutrinas não batem. Entenda isso. Não é a mesma doutrina, gente, entendam. Então não podemos compactuar com isso, não podemos juntar. Infelizmente não podemos. Tá? Então é eles lá e a gente aqui. Infelizmente é isso. Eu estou provando aqui desde o primeiro século que a igreja teve que combater pessoas dizendo que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo não é Deus. E estou colocando textos bíblicos que provam que a Santíssima Trindade, e Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você escolhe com quem você quer ficar. Entendeu, gente? É simplesmente isso. Tá? É simplesmente para você fazer uma escolha. Tá? Você não pode ser as duas coisas, como eu já expliquei. Ok? Não é só Testemunho de Jeová, não. Tem muitas seitas, tá? Porque a igreja católica ela não considera nem, vamos dizer assim, como igrejas. São seitas. A igreja católica considera igrejas a batista, a presbiteriana, a luterana, porque são igrejas sérias, que estudam mesmo e acreditam no mesmo que, assim, acreditam nessa parte aqui, acreditam na Santíssima Trindade. Tá? Essas igrejas acreditam na Santíssima Trindade. Então a igreja tem até um diálogo com elas mais profundo. Agora não dá para dialogar com esses que eu já falei. Os mormons não acreditam, entendeu? Tem várias denominações aí cristãs que não acreditam na Santíssima Trindade. Entendeu? Então não podemos, infelizmente, não podemos compactuar com isso. Ok? São João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, quando ele falava, convertia muita gente. Nasceu no ano 354 e morreu no ano 407. Doutor da igreja, tá vendo? É o mais conhecido dos padres da igreja grega. Tá vendo? Nasceu em Antioquia. Aonde é Antioquia, gente? Lá onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Está lá no livro de Atos, capítulo 11. Depois você pode ler. Tá? Quem fundou essa comunidade foi São Pedro. Tá? São Pedro que foi para lá, que ele já era o papa da igreja, né? Então lá ele fundou a primeira igreja lá de Antioquia, que depois teve o bispo, Santo Inácio de Antioquia, que eu já falei dele aqui nas nossas aulas, e depois os outros. E São João Crisóstomo, que eu estou falando dele, também pregou nessa comunidade. Tornou-se patriarca de Constantinopla, foi grande pregador, por isso que ele é chamado de Boca de Ouro. Por quê? Porque ele pregava e convertia muita gente. Foi exilado na Armênia por causa da defesa da fé cristã. Olha aí, foi expulso. Exilado é quando você é expulso do lugar onde você está. É como se eu estivesse aqui em Itaperuna pregando, numa igreja, chegasse alguém para mim, igual o comunismo faz.
Não é igual o povo estava com medo aí do comunismo fechar as igrejas. É mais ou menos isso que aconteceu com ele. Você não pode pregar, você está falando uma coisa aí, mas você não pode falar. Então, você não pode defender a sua fé. Então ele foi expulso, exilado, então, para a Armênia por causa de defender a fé cristã. Foi proclamado pelo Papa São Pio X padroeiro dos pregadores. Olha aí, pregava tão bem, que o Papa deu esse título para ele, padroeiro dos pregadores, aqueles que fazem pregações, não é? A gente sabe que tem muitos missionários, não é só padre não, leigos também, são muito bons pregadores. Eu não tenho esse dom, eu gosto de ensinar, mas eu não sou pregador, entendeu? Aí tem que ter um outro dom, ser um missionário, né? É você andar pelo Brasil, pelo mundo, fazendo pregações. Tá? Eu não tenho esse dom, eu gostaria até de ter, mas eu não tenho. Meu dom é de ensinar. Tá? Graças a Deus, esse foi o dom que Deus me deu. Tá? Mas eu não posso chegar aqui e falar que eu sou um pregador. Eu não posso. Tá? Eu não sou um pregador, eu sou um catequista, diferente. Tá? Mas tem gente que tem o dom da palavra, o dom da pregação. E São João Crisóstomo era um desses, ok? São Cirilo de Alexandria morreu no ano 444. Foi bispo e doutor da igreja. Está vendo, gente? Todos eles foram doutores da igreja, esses que eu estou citando. Bispos, padres, né? Então não é qualquer um, não. Sobrinho do patriarca de Alexandria, chamado Teófilo, e o substituiu na sé episcopal no ano 412. O que é uma sede episcopal? É onde fica o episcopo, ou seja, o bispo. Tem muita gente... isso aqui é uma coisa que eu quero explicar. Tem nomes, né, que a gente às vezes fala por carinho, por popularidade, vamos dizer assim, mas às vezes muitas vezes a gente às vezes não conhece os verdadeiros nomes. Por exemplo, o bispo, né, ou pastor que a gente fala, nosso pastor no caso, é uma coisa carinhosa, mas não é o correto. O correto é episcopo, entendeu? Vem de episcopado. Essa é a palavra correta, entendeu? Só que a gente fala bispo. Por exemplo, a gente gosta de falar padre, a gente gosta de falar sacerdote, não é? Mas não é a palavra correta. Qual que é a palavra correta? Presbítero. Sabia que a palavra correta é presbítero? Entendeu? Por isso que a gente fala presbitério, é onde fica o presbítero, o padre, ali celebrando a missa no altar. Entendeu? Então a palavra correta é presbítero. Só que a gente já acostumou a chamar padre, sacerdote, entendeu? Mas a palavra correta é presbítero e a palavra correta não é bispo, é episcopo. Entendeu? Então é interessante, né? É como que fica às vezes, né? A gente às vezes... Porque é mais fácil falar padre do que falar presbítero, né? Ou bispo do que episcopo. Mas a palavra correta é essa, entendeu? Combateu vivamente o nestorianismo. O outro lá, herege, chamado Nestório, negava que em Jesus havia uma só pessoa e duas naturezas, com o apoio do Papa Celestino. Participou do concílio de Éfeso no ano 431, que condenou as teses de Nestório. É considerado um dos maiores padres da língua grega, o chamado Doutor Mariano. Ele pregou muito sobre a Virgem Maria. Olha só, hein? Porque foi o primeiro dogma de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Eu já fiz aí um vídeo sobre os 4 dogmas marianos. E ele defendeu muito esse dogma, contra esse Nestório, que começou a dizer que a Virgem Maria era só mãe do Jesus homem. Então só... Perdão. Exatamente. Era só mãe do Jesus homem, mas que não era mãe do Jesus Deus. Por isso que não podemos falar Santa Maria, Mãe de Deus. Que não podemos o quê? Lógico que podemos. Entendeu? Jesus é Deus. Não existe 2 Jesus. Então esse Nestório começou a vir com essa heresia e ele acabou tendo que pregar. Tem 2 textos bíblicos também para a gente combater essa heresia. Qual é?
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e Lucas capítulo 1, versículo 43. Repetindo, Lucas capítulo 1, versículo 43 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esses dois textos provam o quê? Que Jesus, ele é Deus e que ele é homem, e que então ele não tem dois Jesus. Então a Virgem Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, tá? Esse texto de Lucas 1,43 diz o quê? Tá? Santa Isabel chama a Virgem Maria a mãe do meu Senhor. Os judeus só usam a palavra Senhor para Deus. Então, Santa Isabel disse o quê? A Virgem Maria é a mãe do meu Senhor, é a mãe do meu Deus. Entendeu? Então Jesus é Deus. Então não tem esse negócio que Nossa Senhora é só mãe do Jesus homem. Isso é uma heresia. Outra coisa, esse texto de Timóteo 2,5 fala o quê? Que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, mas que ele é homem. Entendeu? E que ele se deu como resgate, né? Mas como homem. Porque se ele não for homem, gente, ele não pode ser o mediador. Ok? Então também é outra heresia. Tá vendo, gente, como que a igreja teve que combater? Infelizmente, esse monte de heresia que tinha, impressionante. Então, São Cirilo de Alexandria foi quem teve que combater esse herege chamado Nestório. Ok? Interessante, esse concílio de Éfeso foi na mesma cidade onde a Virgem Maria morou com São João, na cidade de Éfeso, onde existe até hoje a casinha lá, que ele morou com a Virgem Maria, São João. Tá? E aqui na atividade, você pode ver um pouquinho da réplica, quando você for lá, eu já fui várias vezes, você pode ver lá a réplica que trouxeram para a gente ver como que era a casinha lá de Nossa Senhora. Mas tem na internet aí, é só você ver a casinha de Nossa Senhora com São João. Pena que ela hoje está em ruínas, porque hoje os muçulmanos, infelizmente, tomaram lá aquela área toda lá, mas ainda está lá, as ruínas lá da casinha da Virgem Maria em Éfeso com São João, que ele foi morar com ela, né? Já explicamos sobre isso aqui no canal várias vezes. São João Cassiano nasceu no ano 360 e morreu no ano 465. Recebeu formação religiosa em Belém, onde nasceu Jesus. Não é Belém do Pará não, tá? É Belém lá onde Jesus nasceu. Cidade do rei Davi, lá em Jerusalém. E viveu no Egito. Olha só, ele recebeu uma formação religiosa em Belém, onde Jesus nasceu, e depois foi para o Egito. Lembrando que o Egito é pagão, né? Foi ordenado diácono por São João Crisóstomo em Constantinopla e padre pelo Papa Inocêncio em Roma. Olha que interessante, tá vendo? Como que na época é a mesma coisa do que hoje, foi ordenado diácono, depois padre. Mesma coisa hoje. A hierarquia da igreja. Como é que é formada a hierarquia da igreja, gente? Diácono, padre, bispo. Essa é a hierarquia da igreja católica, que vem desde os primeiros séculos. Olha aqui, tá vendo? Então, o primeiro grau da hierarquia do clero, diácono, né? Primeira coisa. Segundo, padre, né? Presbítero. Terceiro, bispo, episcopo. Entendeu? Esses são os 3 graus do que a gente chama sacramento da ordem. Ok? Então, essa faz parte do clero da igreja católica, tá vendo? Desde a época dos primeiros padres da igreja, viu? Então, sempre existiu diácono, padre e bispo na igreja católica e o papa como o chefe. Tá vendo? Como que a nossa igreja não é de agora? Tá vendo? Em 415, fundou 2 mosteiros em Marsella, na França, um para cada sexo. São Bento recomendou seus escritos. São Bento, já fiz um vídeo sobre ele aqui. Aquele santo que também era monge e que escreveu aquela oração belíssima: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás. Já fiz um vídeo sobre São Bento, tá? Então, quer dizer, São Bento era discípulo, então, de São João Cassiano. Tá vendo?
São Paulino de Nola, morreu no ano 431. Tem gente que até eu confesso a vocês que eu não conhecia. Conheci estudando. Tem alguns que eu conhecia, São Jerônimo, Santo Agostinho, tem alguns que a gente já conhece. Agora tem alguns que eu confesso que nem eu não conhecia antes de estudar. Tá vendo como é importante a gente estudar? São Paulino de Nola morreu no ano 431. Nasceu na Gália, na França. Exerceu importantes cargos civis até ser batizado. Olha que interessante, tá vendo? Então muita gente às vezes servia cargos comuns, largava para servir a Deus. Aqui ele foi batizado, vendeu seus bens, como Jesus, né, falou lá para aquele jovem rico: se você quer ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres. Distribuindo o dinheiro aos pobres, é a mesma coisa que Jesus fez lá no Evangelho, mandou. E com sua esposa, Terásia, passou a viver vida eremítica, viver como monge lá no deserto. Foi ordenado padre em 394 e em 409 bispo de Nola. Aquilo que eu já falei, tá vendo? Diácono, padre e bispo. Entendeu? Mesma coisa que acontece hoje, acontecia lá atrás. Agora que interessante, tá vendo como que é bom a gente estudar a vida dos primeiros padres da igreja? Ele era casado, mas ele e a esposa, em comum acordo, cada um foi viver como um monge, ok? Veja, isso não é para todo mundo, tá, gente? Isso não é o correto. Eu quero aproveitar para explicar isso. Tá? Isso aconteceu muito na história da igreja, não é só com ele, não. Tem muito disso na história da igreja, mas isso não é regra para todo mundo. Tá? O que eu estou dizendo? O casamento é para viver a dois, homem e mulher. É a parte unitiva e procriativa. Se os dois, em comum acordo, né, decidirem romper, né, o vínculo continua, eles continuam casados. Mas decidirem, né, não terem mais vida sexual e o homem se tornar monge e a mulher freira, pode. Mas os dois têm que concordar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso já aconteceu na história da igreja várias vezes. Mas os dois têm que concordar, entendeu? Por uma força maior. Mas isso não é regra para todo mundo, porque o casamento é para ter filhos, é para, né, unir e procriar. Agora, se a pessoa, os dois decidem em comum acordo, não, vamos, né, eu vou ser monge, você vai ser, ou você padre e fulana vai ser freira. Se os dois estiverem de acordo, isso pode acontecer. Não é proibido pela igreja, mas isso não é regra para todo mundo, porque senão, né, vai achar que de hoje para amanhã todo mundo aí pode largar o casamento para virar padre e virar freira. Não é. Não é isso. A igreja não incentiva isso. Entendeu? Outra coisa, os dois têm que concordar. Estou dando um exemplo aqui. Vamos supor que a mulher quer ser freira, mas se o homem não quiser, né, romper o casamento, a mulher não pode, e vice-versa. Porque o homem e a mulher têm o direito, no casamento, à vida sexual. Entendeu? Então isso aí é um fundamento do matrimônio, a união e a procriação. E também o ato sexual, que só é válido para a Igreja Católica no casamento. Tá? Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece, às vezes, muito hoje, tá? De uma forma geral. Não se pode romper com o laço matrimonial, principalmente o laço sexual, sem autorização do outro cônjuge, a menos que os dois concordem. Senão, isso pode dar até nulidade de casamento. Isso é um dos pontos que dá nulidade, ok? Então aqui é interessante o caso de São Paulino de Nola. São Pedro Crisólogo, chamado Palavra de Ouro, olha que interessante, morreu no ano 450, é bispo e doutor da igreja, foi bispo de Ravenna, na Itália, quando Eutiques, patriarca de Constantinopla, pediu seu apoio para a sua heresia, monofisismo, uma só natureza em Cristo. E aí ele respondeu. O que ele respondeu?
Não podemos discutir coisas da fé sem o consentimento do bispo de Roma, ou seja, o Papa. Tá vendo? Temos 170 de suas cartas e escritos sobre o símbolo, ou seja, o credo, e o Pai Nosso. Então ele escreveu muito sobre o credo e também sobre o Pai Nosso. Agora, interessante, não sei se você entendeu, eu vou encerrar, já estamos aí quase no final, mas eu vou só explicar esse caso aqui para a gente encerrar nossa aula de hoje. Esse herege, ele pediu ajuda, né, para São Pedro Crisólogo, esse tal de Eutiques, para a heresia dele. Ele queria o quê? Ele queria que esse santo acompanhasse ele na heresia dele, que Jesus, né, só tinha uma natureza, ou seja, a natureza humana, ou divina, não sei, né? Acho que é humana, se eu não me engano. E ele falou que não. Aí o que ele disse? Vou repetir. Ele respondeu para esse cara que queria que ele acompanhasse, né? Vamos dizer assim, no erro, vamos dizer. Olha o que ele fala. Não podemos discutir coisas da fé sem o consentimento do bispo de Roma. Quem que é o bispo de Roma, gente? É o Papa. Não sei se você entendeu o que ele falou aqui. Não se pode discutir coisas da fé sem o consentimento do Papa. O que ele está dizendo? Se você começar a pregar coisas contrárias à fé, você está sendo um herege. Você não pode mais ser católico. É isso que ele está falando. Entendeu? Então, isso aí, gente, vale muito para a gente hoje. Tá? Isso vale. Vocês verem que eu estou sempre aqui com o catecismo na mão, com os livros meus antigos, né? Tudo porque eu não posso, gente, ensinar aquilo que eu quero. Eu não posso. Eu tenho que ensinar aquilo que a igreja me manda ensinar. Eu estou aqui em nome da igreja, eu não estou em meu nome. Eu sou um catequista que representa a Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Eu estou subordinado ao quê? Primeiro, a minha paróquia. Eu sou da paróquia de São José do Havaí. Então eu tenho um pároco, o padre Luiz Carlos. Eu tenho um bispo de Campos, Dom Roberto. E acima deles eu tenho o Papa Francisco. Então eu tenho que estar em comunhão com eles. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero. Não posso. Entendeu? Se eu sou um teólogo católico, eu fiz uma teologia 3 anos na Igreja Católica. Então como é que eu vou chegar aqui amanhã e começar a falar um monte de coisa aqui que a igreja não permite que eu fale? Entendeu? E principalmente coisas contrárias à fé de 2000 anos da igreja. Entendeu? Então eu jamais posso chegar aqui e falar isso. Que Jesus não é Deus, que a Santíssima Trindade é uma mentira. Gente, isso é uma loucura. Quem faz isso é uma loucura. Entenderam? Se a igreja há 2000 anos ensina isso. Entendeu? Então é muito bonito. Desde os primeiros séculos, tem gente querendo perturbar a doutrina da igreja, tá vendo? E a igreja sempre combateu e a igreja nunca voltou, não volta atrás. Entendeu? As pessoas saem, né, abandonam a igreja, mas ela continua, ela não quer saber. Porque é aquilo que eu já expliquei, a verdade não muda. Muda aquilo que é mentira. Mas aquilo que é verdade, a igreja sempre ensinou isso e vai continuar ensinando até hoje. Entendeu, gente? Então é muito bonito isso que ele fala aqui. Não podemos discutir coisas da fé sem o consentimento do bispo de Roma, ou seja, o Papa. Entendeu? Se o Papa falou, gente, acabou em termos de doutrina. Eu não estou falando em termos de política, medicina, biologia. Não estou falando disso. Estou falando em termos de doutrina. Tá? Se o Papa falou, pronto, acabou. Jesus é Deus. Pronto, acabou. Ninguém na Igreja Católica discute mais. A Virgem Maria é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Pronto, acabou. A Virgem Maria é virgem, não teve filhos. Pronto, acabou. Não tem mais discussão. Nós vamos morrer com essa mesma doutrina.
podem espernear quando quiser. Não adianta, não vai mudar. E a minha alegria em ser católico é essa, que a nossa fé tem 2000 anos, nunca mudou e nunca vai mudar. Essa é a minha alegria em ser católico. Tá, gente? Mas não acabou não. Tem mais, nós vamos continuar esse estudo fascinante sobre a nossa igreja, tá? Sobre os padres da nossa igreja, tá bom? Então, na próxima aula aí, nós vamos dar sequência a esse estudo sobre os padres da igreja. Amém? Então, eu continuo pedindo a você sobre a sua inscrição, continuo pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos, comente os nossos vídeos. Eu estou aguardando aí, né, você se manifestar, ok? Que você está gostando, que você está entendendo. Esse é o nosso objetivo, gente. É evangelizar, que o nosso povo possa ter um pouco de conhecimento da sua doutrina. Eu tenho certeza que se você estudar como o Scott Hahn fez, né, você não vai mudar a sua fé. Você vai ser um católico convicto, fervoroso, amando a sua fé, amando a sua igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.